E, antes de começar, eu gostaria de falar para os senhores por que eu me envolvi com programas de asma. E essa história é uma história interessante porque acontece com muitas pessoas que espero futuramente vão trabalhar no GARD, vão trabalhar para que a gente construa pelo menos diretrizes nacionais de asma na atenção primária. Quando eu terminei a minha residência em pneumologia, aproximadamente 4 anos, como a maioria de nós, a gente começa a trabalhar no setor público, posto de saúde, programa de saúde da família, etc. E o primeiro grande choque de um novo profissional na pneumologia, que trabalha na rede pública, é justamente que tudo que eu aprendi nos 4 anos de residência eu não poderia aplicar. Porque não existia diretriz, não existia medicamento e não existia nada. Ainda se tratava de forma arcaica esses pacientes. A partir daí, então, eu comecei a me envolver em programas, principalmente em Londrina, e depois tive a grande oportunidade de conhecer outros programas de asma que existem no Brasil. Bom, e nós vamos falar, então, justamente um pouco sobre esses programas de asma. Os objetivos principais da minha apresentação são os seguintes. Primeiramente, demonstrar a necessidade que existe de ações coordenadas em asma na perspectiva de saúde pública. Falar alguma coisa, fazer uma introdução breve do que é um programa de saúde. Existe muita confusão, principalmente no especialista que trabalha na atenção básica, no que é um programa de saúde. Caracterizar o que é um programa de saúde pública. E mostrar alguns resultados preliminares da situação dos principais programas de asma brasileiros. Mas para a gente falar nisso, nós temos que primeiro nos localizarmos aonde nós estamos em relação a isso, em relação à asma. Nós vimos nesses dias de congresso avanços extraordinários que cada ano existem mais, principalmente no conhecimento fisiopatológico da asma, desenvolvimento de novos insumos e estratégias de tratamento. A grande questão é como nós vamos beneficiar os nossos pacientes do sistema público de saúde com esses novos conhecimentos. Essa é a grande questão que a gente tem que se responder. E o contexto desse benefício também é um contexto diverso do que nós estamos acostumados. Então, nós temos uma grande quantidade de conhecimento que todo ano aumenta, mas nós não conseguimos levar isso para o nosso paciente porque no contexto é diverso do que a gente aprende. Primeira coisa, o nosso paciente no sistema público, ele não vai adquirir o remédio que a gente prescreve, porque ele não tem condições financeiras. O Estado não vai fornecer o remédio para ele de forma individualizada. Então, não adianta a gente prescrever um remédio para um paciente e querer que todo paciente, de forma individualizada, vá procurar esse remédio para ganhar gratuitamente. Nós temos a impossibilidade de um acompanhamento do controle da doença. Quiçá a gente consegue uma consulta em 2 meses, na maioria dos sistemas o retorno é em 6, 7, 8, 9 meses. Então, nós não temos o acompanhamento do paciente, o que prejudica as definições novas de controle de asma controlado ou não. E existe também a impossibilidade de intervenções educativas pontuais. Como que nós vamos fazer intervenções educacionais em cada paciente? Ora, tudo isso vai contra o desenvolvimento atual do tratamento da asma que nós aprendemos nesses dias. Então, essa é a nossa realidade. Os principais artigos científicos que falam sobre o assunto, eles são unânimes em que isso nós podemos resolver de 2 formas, através de ações planejadas e intervenções, não de forma individualizada. Nas ações planejadas, o envolvimento multiprofissional, como é a experiência já inglesa em gerenciamento desse sistema de atenção à asma, é impossível ações planejadas sem envolvimento multiprofissional. E intervenções educacionais. Então, a maioria dos artigos que falam sobre isso, eles são unânimes em dizer que a melhora do tratamento do nosso paciente dentro de um contexto coletivo são as intervenções educacionais e ações planejadas. E aí isso nos remete à própria definição de programa de saúde.
vernacularmente, programa de saúde é a indicação geral de bases de um sistema político e um conjunto de instruções escritas, numa linguagem capaz de ser interpretada por um sistema ou profissional dotadas de uma determinada sequência e que permitem esse sistema profissional executar tarefas. Aqui eu chamo a atenção de duas características importantes do que é um programa de saúde. Primeiro é que ele é político. Não existe um programa de saúde que não seja político. Ele tem intenção política também. E também ele tem que ser escrito. Não é um programa falado, não, faça isso, faça aquilo. Ele tem que ser escrito, tem que ser planejado e tem que ser político. Essa é a definição vernácula de programas de saúde. E aí nós temos no Brasil uma experiência, como o doutor Paulo disse, de programas de asma em atenção primária, aonde a gente tem que destacar que Belo Horizonte, certamente, foi o grande precursor de todos os programas. É um programa que nasceu desde 1994, e que vem frutificando, com a experiência, vários outros programas que são baseados. Mas aí nós temos um outro problema, em relação a programas de saúde em asma. O que é um bom programa de asma? Existem visões diferentes do que é um bom programa de asma, e aí o nosso grande atrito, talvez o nosso grande ponto de inflexão que não nos permita uma evolução maior. Por quê? O bom programa de asma para o especialista e para o generalista é diferente. Por exemplo, para o Ministério da Saúde, um bom programa de saúde é aquele que seja inserido na malha de saúde, ou seja, não existe uma instituição que manda no programa. Ele é diluído em toda uma rede pública de saúde que é extremamente complexa. Existe o especialista, existe o hospital terciário, o hospital secundário, existe a unidade de saúde, existem os especialistas, os generalistas, e que priorizem a atenção básica. Por quê? Porque para o Ministério da Saúde, a porta de entrada do paciente no Sistema Único de Saúde é a unidade básica de saúde. E na asma, nós sabemos que isso não funciona desse jeito. A porta de entrada do asmático é a assistência terciária em saúde. A criança leva, normalmente, é claro, não em locais onde existe uma gestão melhor desse problema, mas as mães geralmente levam as crianças para o hospital. Não leva as crianças para o posto de saúde. Que utilizem estratégias de saúde pública que estão aí postas, que são estratégias políticas, como educação permanente, programa de saúde da família. Tem várias estratégias de saúde públicas que, para o Ministério da Saúde, tem que estar dentro de um bom programa. E que o custo-benefício dos medicamentos seja adequado. Ou seja, o que se quer é um baixo custo para um benefício. Então, como a gente viu ontem, não sei se vocês viram a palestra da doutora Ana, o custo-benefício ele tem a ver com fator monetário, basicamente. Enquanto que, para os especialistas, isso é diferente. E aqui eu já peço desculpa, sei que não são todos que pensam dessa maneira, mas a grande maioria, pela nossa experiência, pensa. Porque para o especialista, um bom programa de saúde em asma é aquele baseado ou em centro de especialidades, ou em universidades, ou em hospitais. E que muitas vezes, na maioria das vezes, é centrado no profissional especialista. É centralizado nele. E que siga fielmente os consensos, como a gente viu ali, os consensos que existem, que os demais profissionais de saúde tenham um papel limitado e que o custo-efetividade dos medicamentos seja adequado. Ou seja, o que importa aqui não é basicamente a questão monetária, é a questão da efetividade do medicamento, independente da questão monetária. Mas, apesar disso tudo, como o Dr. Paulo disse já aqui anteriormente, nós temos experiências brasileiras que conseguiram hibridizar ambas as visões. E aí é que eu concordo que nós estamos a vários passos à frente, talvez, de outros países. Porque nós temos já pessoas que conseguiram, através de batalha, luta, como nós, como a doutora Rosário, o doutor Paulo e várias outras pessoas, conseguimos implantar e hibridizar as duas maneiras de pensar em relação ao programa. Aqui tem alguns dos programas, a gente não conseguiu colocar todos, mas existem vários programas aqui que conseguiram se desenvolver, se firmar e tiveram resultados excepcionais.
Nós fizemos uma avaliação preliminar de 55 serviços que se consideravam como programas de asma, o ano passado. E desses 55 serviços com essa avaliação, 27 eram centros de tratamento de asma grave, desvinculados do sistema de saúde. Ou seja, eram centros que tratavam asmáticos graves, mas que não ofereciam qualquer tipo de inserção dentro de um sistema público de saúde maior para os outros asmáticos. Tinha, inclusive, serviços que ofereciam 4 consultas para o Sistema Único de Saúde por semana. Então, quer dizer, não tem a definição de programa de saúde. Tivemos 13 que eram centros de referência, e a maioria em universidades, que eram centros de referência, que estavam vinculados à universidade e que, apesar de tratar só asma grave, eles davam atenção ou eram inseridos dentro de um sistema público de saúde. E 15 apenas se encaixavam na definição de programa de saúde. E aí, classificando esses 15, podemos classificar eles como área de abrangência e local de desenvolvimento. Em relação à área de abrangência, nós tivemos os programas locais. Os programas locais são aqueles que nascem numa comunidade e por lá ficam. São geralmente programas municipais. Programas regionais em que conseguem contaminar outros municípios ou outras regiões locais. E os estaduais que têm o caminho inverso. Eles nasceram de iniciativas do Estado e, a partir da iniciativa do Estado, eles foram disseminados por outros municípios dentro daquele Estado. Em relação ao local de desenvolvimento, aqueles desenvolvidos e gestados em universidades, aonde se fez capacitação e se gestou e escreveu o programa, ou aqueles que nasceram dentro dos serviços de saúde. Quais são as características comuns e que realmente é um avanço, tanto para nós profissionais, que temos que ser valorizados, nós pneumologistas, que temos que ser valorizados, como também para o país em si? Os programas tinham capacitação da atenção básica, sempre eram lideradas por um especialista. Existiam em todos os programas centros de referência em asma. Todos eles utilizavam esteroides inalatórios. Mas existem algumas coisas negativas também, como todos os programas eram baseados em pessoas e não em projetos. Então, se a pessoa não tivesse mais lá para tocar o programa morria. Ele não se perpetuava. As ações, apesar de bem-sucedidas, foram isoladas, porque o conhecimento produzido, e é bastante conhecimento, ainda não foi incorporado nas esferas centrais. E penso eu que o GARD vai ser uma das maneiras de a gente conseguir incorporar esses conhecimentos que já estão produzidos, que já estão aí, numa esfera central para que sirva de experiência para outros locais. O que mais se pode extrair desses programas? A grande maioria deles, 84%, oferecem tratamento para todas as faixas etárias. Todos os programas utilizam recursos públicos de saúde. E, por incrível que pareça, aí mostra como não existe essa ainda aquisição de conhecimentos, apesar de todos utilizarem recursos públicos, apenas 77% se instrumentalizam na legislação que nós temos para financiamento de asma, cujos recursos atuais, em menos de 20% foram utilizados. Então, apesar de os próprios programas utilizam, às vezes, recursos municipais, quando existem recursos federais para comprar, por exemplo, medicamento. Na metade dos programas, apenas na metade dos programas, eu diria, foram desenvolvidas atividades educacionais. Aqui a gente tem alguns exemplos do programa de Brasília, temos exemplo de aulas em universidades, em escolas, em igrejas. Estou terminando, 3 minutos, né? A grande maioria dos programas produziu também formulários próprios. Então, quer dizer, nós já temos um material de atenção primária desenvolvidos por pneumologistas e que dá certo em vários programas, como esse aqui do PROAICA, de Fortaleza, como esse aqui do Catavento, de Goiânia. E existem já inúmeros materiais desenvolvidos, como esse aqui de Londrina, por exemplo, que foi um protocolo todo escrito sobre atenção de asma. Treinamentos de profissionais nas unidades de saúde, como aconteceu em Belo Horizonte, como aconteceu em Londrina, Goiânia. Temos também treinamento e educação dos pacientes. Então, nós já temos a experiência acumulada.
E também só metade desses programas utilizaram as estratégias de saúde pública. É muito mais fácil a gente conseguir convencer o nosso gestor da importância disso se a gente utilizar a estratégia de saúde pública, porque, afinal de contas, nós estamos gestando um programa dentro da atenção primária que é saúde pública. Que nós possamos, então, desenvolver atividades locais, como esse programa aqui, a doutora Rosário conhece, é uma imagem dela, lá do programa do Maranhão. Então, o que nós temos hoje? Nós temos 1.183 médicos generalistas que já estão capacitados em programa de asma, porque eles já atuam nos 15 programas de asma. Eles já fizeram uma certa capacitação, seja local, regional ou na universidade. 670 pediatras, também já capacitados. 104 especialistas que atuam de forma direta em programas de asma. 1.748 enfermeiros, que na maioria dos programas fazem consulta de enfermagem, fazem o acompanhamento do controle dos pacientes, o que facilita muito quando a gente adota a definição de controle da asma. E quase 5.400 agentes comunitários de saúde que são treinados, capacitados e sabem o que é asma. Outra coisa, todos os sistemas de saúde após o segundo ano de implantação experimentaram uma redução de mortalidade importante, que foi muito maior com a que a gente observa hoje naturalmente que ocorre no Brasil. Concluindo, existe uma confusão entre nós, especialistas, entre o que é um programa de asma e um centro de referência em asma. Apesar da inércia inicial das esferas centrais, os pneumologistas conseguiram desenvolver em nível local, conhecimentos em gestão e implementação de programas de asma. Os programas com melhores resultados são aqueles que conseguiram se inserir no sistema público, tanto resultados de índices quanto resultados de continuidade do programa. Existem material e conhecimentos suficientes para uma capacitação em larga escala no Brasil, conduzida pela SBPT em parceria com o Ministério da Saúde. A perpetuação de um programa gera a garantia da continuidade de recursos. Então, para nós continuarmos garantindo os recursos que nós já temos, nós precisamos utilizá-los. Se nós não utilizarmos, a esfera central pensa que ele é desnecessário, porque ela não está em nível municipal. As ferramentas de saúde pública poderiam ser melhor aproveitadas, só metade dos programas utilizam isso. E, eu acho que, de forma importante, todos os centros de referência de asma que nós temos hoje, sejam os inseridos ou não inseridos na atenção básica ou na rede pública, eles podem ser e devem ser os embriões de novos programas, porque todos os programas são liderados por especialistas. Então, o que eu tinha que falar era isso. Muito obrigado pela atenção.